iniciativas da ação docente, onde a professora Maria Cristina nos desafiou a entender um pouco, aprender o funcionamento dessa ferramenta, uma vez que durante a disciplina será desenvolvida uma pesquisa empírica utilizando um formulário com questões abertas. E a intenção é utilizar então o Atlas TI para realizar esta análise textual das questões abertas durante a pesquisa desenvolvida na disciplina. Essa ferramenta é uma ferramenta muito poderosa. Na verdade, eu conheci ela, eu baixei ela há 3 dias atrás, então o que será apresentado agora é uma visão bem superficial dos recursos que ela oferece, visto que a gente está ainda no processo de conhecimento, familiarização com a ferramenta. Mas o que é, na verdade, o Atlas TI? O Atlas TI é um programa de computador para suporte e interpretação textual. Consiste necessariamente, basicamente, uma ferramenta para análise de dados qualitativos que pode facilitar o gerenciamento e interpretação destes dados. E quais são os principais conceitos que a ferramenta utiliza, né? Então, o primeiro conceito é com relação à unidade hermenêutica, né? O que significa, o que representa a unidade hermenêutica? Ela é o projeto. A unidade hermenêutica representa o projeto que está sendo desenvolvido durante essa pesquisa e que fornece, então, a estrutura de dados a serem analisados. Resumidamente, o que seria, então, uma unidade hermenêutica? Você pode pensar que é aquela gaveta na sua mesa onde você guarda todos os artigos, todo o material que você está utilizando para desenvolver a sua pesquisa. Então, a unidade hermenêutica nada mais é que um repositório aonde você vai guardar aí os teus 400, 500 artigos que estão sendo utilizados no desenvolvimento de sua pesquisa. O segundo conceito são os documentos primários, ou primary docs, né, que seriam, então, os documentos que serão utilizados e adicionados à unidade hermenêutica. Como eu faço, então, para incluir esses documentos dentro da minha unidade hermenêutica? Eu vou clicar nesse botão, PDocs, e vou selecionar todos os artigos, todos os documentos que eu estou analisando. A ferramenta suporta a análise de documentos texto, documentos de áudio, de vídeo, figuras, né? Só que essa ferramenta que eu estou utilizando aqui, essa versão que eu estou utilizando, é uma versão de demonstração e ela suporta apenas a inclusão de 10 documentos para serem analisados. É claro que isso, em uma pesquisa real, seria inviável, uma vez que a gente utiliza um número muito maior de artigos, né? Esse software, esse programa, ele não é um programa livre, é um programa pago. Então, para utilizá-lo na sua forma mais integral, teríamos então que adquirir este programa. Mas a nível de demonstração, nós podemos utilizar essa versão demo. Então, para a gente fazer essa inclusão dos documentos, eu vou clicar nesse botão, que é Assign Primary Documents, atribuir documentos primários, né? Eu já selecionei esses documentos, então eu vou lá na pasta onde os documentos estão. E estão aqui os nossos documentos. Vou selecionar, posso fazer a inserção um a um ou clicar aqui no primeiro, pressionar a tecla Shift, clicar no último e abrir os documentos. Então, esses documentos
foram inseridos a minha unidade hermenêutica. Foram adicionados 9 arquivos, né, sendo destes 7 arquivos PDF, um arquivo .doc, uma figura, né, e eu quero adicionar mais um arquivo aqui, que é um vídeo, só que ele não pegou, então deixa eu buscar aqui formato. Todos esses formatos aqui, a ferramenta suporta e pode analisar, então, analisar os arquivos. Vou adicionar mais esse aqui, que é uma entrevista com o professor Michael Apple. Estou adicionando. Estão aqui, então, os nossos 10 artigos, os nossos 10 documentos, sendo eles 8 de texto, 1 de imagem e 1 de vídeo, e iremos, então, trabalhar em cima destes 10 documentos. Lembrando que as ferramentas têm essa limitação de trabalhar apenas com 10 documentos. A versão paga poderia, então, trabalhar com um número limitado de documentos. Bom, adicionei, percebo que eles estão disponíveis aqui. Eu posso, então, visualizar esses documentos se eu quiser. Vamos clicar aqui no primeiro. Primeiro, um artigo em formato PDF, intitulado Avaliação do Ensino Superior Privado como Tecnologia Neoliberal de Regulação. E está aqui o artigo. Eu posso trabalhar com mais de um artigo aberto ao mesmo tempo, mais de um documento aberto ao mesmo tempo. Basta eu clicar aqui nesse mais e abrir um outro documento. Vamos abrir aqui esse último, então. Então, segundo um outro artigo PDF. Bom, então adicionamos os documentos primários. Eu posso fazer, então, com o Atlas TI, citações a esses documentos, né, que seriam as anotações. Então, nós estamos utilizando agora o Atlas TI como uma ferramenta para nos ajudar em nossas pesquisas. Então, ao invés de ficar anotando com marca-texto ou colocando notinhas nos artigos, nós podemos utilizar essa ferramenta para organizar esse nosso trabalho de pesquisa. Futuramente, nos próximos vídeos, eu pretendo mostrar como utilizar o Atlas TI para fazer uma análise de vários questionários de pesquisa, de questões abertas, fazer uma análise textual desses questionários, né? Uma análise qualitativa. Mas ainda estou aprendendo a fazer isso, então nós estamos ainda num processo de introdução à ferramenta e utilizando ela como uma ferramenta de organização de nossas pesquisas. Bom, então adicionamos os documentos primários, podemos fazer algumas citações que são as cotas ou quotations, né? São citações a esses documentos. Eu posso fazer citações que a gente chama de free quotations, citações livres a esses documentos. Como que a gente pode fazer, então, uma citação livre? Vamos abrir aqui um documento, ou pode ser esse vídeo. Vamos abrir o vídeo. Então, aqui está o vídeo, é uma entrevista com o professor Michael Apple, né? E eu posso, então, assistindo a este vídeo, em determinado momento do vídeo, querer anotar alguma coisa. Então, como que eu faço isso? Digamos que seja mais ou menos nesse trecho da fala do professor, eu quero fazer uma citação a esse trecho, para que eu lembre desse conteúdo. Então, eu vou marcar o início
dessa fala do professor, até onde. Então, eu marquei o início aqui, cliquei nesse botão, aí até esse momento aqui, que é o final, clico nesse botão. Aqui eu tenho, então, a parte do vídeo onde eu quero fazer uma citação. Feito isso, eu posso criar, então, a citação, um free quotation, né? Então, só clicando nesse botão, está criada aqui a citação e eu posso fazer um breve lembrete aqui nesse vídeo. Então, eu clico no botão direito e crio um comentário, onde eu posso escrever, então, entrevista com Michael Apple, desafios da inclusão e democratização da educação. Salvo comentário. Então, está criada uma citação a esse vídeo, a qualquer local do vídeo. E eu vejo, então, que essa citação está aqui dentro da minha lista de citações no documento intitulado documento número 10. E essa é a minha primeira, o número 1 aqui, minha primeira citação neste documento. Então, essa é uma que a gente chama de free quotation. Eu posso fazer outras citações, por exemplo, aqui eu tenho uma imagem, né, do professor Apple. Então, eu posso fazer também uma citação aqui, marco aqui a imagem, clico no botão direito, criar uma free quotation. É um lembrete que eu quero colocar aqui. Eu posso, então, abrir um comentário e escrever aqui o que eu desejo citar dentro dessa imagem. Então, professor Michael Apple, educador e sociólogo norte-americano, nascido em 1942, tem como foco de seu trabalho a pedagogia crítica. Um exemplo de citação aqui nessa imagem e criamos então a nossa segunda citação. Nós temos duas citações, uma no documento 5, que é essa imagem, outra no documento 10. Esse tiozinho que tem sinal de tio aqui, acentuação, indica que na citação eu incluí também uma mensagem, uma observação. Então, isso indica, esse sinal indica que na citação há algum comentário escrito pelo pesquisador. Agora, as citações, nós podemos criar, então, citações livres em vários documentos, mas nós podemos também criar códigos que organizem essas citações, que deixem mais organizadas tais citações. O que seriam, então, os códigos? Consistem, na verdade, na transformação desses dados brutos, dessas informações brutas, o que, por meio de um recorte, permite atingir uma representação do conteúdo capaz de evidenciar para o pesquisador características presentes, né, no material analisado. Então, é uma forma de organizar, de criar aí conceitos básicos que estão sendo tratados pela pesquisa, pela atividade de pesquisa desenvolvida pelo pesquisador. Então, eu posso criar aí diferentes códigos e de diferentes maneiras. Vamos pegar aqui um primeiro aqui, pegar esse artigo aqui, esse primeiro artigo. Esse é um artigo que trata sobre a avaliação do ensino superior privado como tecnologia
neoliberal de regulação, e a minha pesquisa, ela trata sobre a questão da avaliação da educação superior atual, aqui no Brasil, e analisa o quão emancipatória ou regulatória é essa avaliação. Então, meu escopo de pesquisa é essa análise se a nossa avaliação institucional, se ela é uma avaliação regulatória ou emancipatória. Então, são esses conceitos, esses códigos que eu vou estar buscando dentro dos artigos. Então, eu posso fazer algumas citações através desses códigos, né? Então, vamos imaginar, aqui eu tenho uma ideia do que seria, então, o conceito de regulação. Eu posso marcar aqui esse texto e criar, então, um código para essa marcação que vai gerar uma citação. Então, vamos criar um código. Então, clico com o botão direito sobre a marcação, vou em Coding, entrar com um nome de código, né? Eu vou criar aqui um nome de código, então, regulação. Dou um OK. Está feita, então, aqui. Nós fizemos duas coisas agora. Nós criamos um código, que é um conceito, né? Que é o conceito de regulação, e já fizemos uma citação desse código no texto. Então, está aqui o texto número 1, a primeira citação, e o nosso código está aqui, que é o código regulação. Então, nesse artigo, temos aqui uma citação a esse conceito de regulação, aonde eu acredito que esse parágrafo, essa parte do parágrafo, seja condizente com esse conceito e me esclareça mais com relação a esse conceito. E eu posso fazer isso com todos os textos todos os artigos, vídeos, né, que eu desejar, que eu estiver utilizando dentro da minha pesquisa. Mas aí você pode me falar o seguinte: bom, isso é muito trabalhoso, né? Não tem sentido, porque se é para simplesmente ler o texto e fazer as marcações, as citações, eu posso fazer isso com marca-texto, não vai ter um benefício muito grande. Bom, desta maneira, como eu fiz aqui, o único benefício é a questão da organização. Você vai ter um repositório digital desses artigos, desses documentos, e você pode fazer as citações, organizar as citações, gerar relatórios dessas citações, desses códigos e localizar de forma mais fácil. Mas, de fato, continua sendo uma atividade bastante trabalhosa, né? E manual. Então, a ferramenta, ela oferece outras maneiras de fazermos essas citações, né? O primeiro passo, então, para a gente automatizar esse processo de citação dentro dos vários artigos que nós estivermos utilizando, é criarmos aí os diferentes códigos. Então, vamos criar esses códigos, que são os conceitos base aí que nós utilizaremos. Nós já criamos um, né? E vamos criar os demais códigos. Esse é um momento crucial para o bom funcionamento da ferramenta. É em cima da determinação de quais serão os códigos, quais são as palavras-chave, né, a serem pesquisadas e analisadas nos artigos, que vai determinar aí um funcionamento interessante da ferramenta, né, ou não. Então, vamos pegar o meu exemplo que eu estou utilizando em pesquisa, que é em cima da avaliação, e em cima de dois tipos de avaliação, uma avaliação emancipatória e uma avaliação regulatória. Então, o primeiro código que eu utilizei foi a regulação. Eu quero criar agora outros códigos dentro de uma família de códigos que eu vou chamar de avaliação regulatória.
Vamos criar esses demais códigos. O primeiro deles foi a regulação. O segundo pode ser cultura de auditoria. Eu posso criar um a um, mas o interessante é a gente já criar os demais, é o processo mais rápido. Então, vamos criar os demais. Demandas mercadológicas, conceito de classificação, conceito de competitividade e objetividade. Bom, como exemplo, nós podemos utilizar esses códigos que representariam aí características de uma avaliação regulatória, né, de uma avaliação regulatória. Bem, eu quero organizar um pouquinho melhor, eu vou colocar depois exemplos de características de avaliação emancipatória, então eu quero organizar essas características dentro de uma família, que eu vou chamar de avaliação regulatória. Então, vamos selecionar todos os... aqui os que nós criamos agora já estão selecionados, eu vou selecionar o que eu criei antes, né? Clico o botão Ctrl, a tecla Ctrl, e marco ele também. Botão direito, famílias. Uma nova família a partir dos itens selecionados. Criei a nova família e vamos chamar essa família de avaliação regulatória. Pronto, criamos então a família de códigos que eu chamei de avaliação regulatória, e essa família possui 6 códigos. Ok. Depois eu mostro por que é interessante criar essas famílias. Vamos criar agora outros códigos mais relacionados à avaliação emancipatória. Então, que características eu estou buscando dentro de uma avaliação emancipatória? Liberdade, solidariedade. Como que eu faço para descer aqui? Eu posso pressionar a tecla Tablet ou simplesmente clicar aqui nesse espaço que ele abre para a edição. Processo emancipatório, demandas sociais, colaboração. Então, são outros códigos, outras palavras-chave que eu criei nesse exemplo. Então, vamos organizar esses novos códigos que estão marcados, que eu acabei de criar, em uma outra família, clicar com o botão direito, famílias, nova família a partir dos itens selecionados, e vamos chamar essa família de avaliação emancipatória. Criamos então aqui as duas famílias, né? Então, até para melhor visualizar, eu posso colocar cores diferentes para essas diferentes famílias, os códigos dessas diferentes famílias. Então, vamos colocar aqui a avaliação regulatória, vou marcar aqui, vamos colocar aqui uma cor azul, e para avaliação emancipatória, marco, seleciono, cor vermelha. Mostro todos, então aqui está organizado os nossos códigos de acordo com a cor, com relação à família, né? Percebemos aqui que não há citações nos textos nos documentos que nós inserimos nessa unidade hermenêutica, apenas a citação que nós fizemos anteriormente, manualmente, com o código regulação. Ok? Eu posso futuramente adicionar novos códigos
incluir em diferentes famílias, criar novas famílias, é muito fácil, muito tranquilo de fazer isso. Ok, criamos então os nossos códigos e já organizamos eles em famílias. Podemos fechar aqui, fechar aqui também. Aonde estão os códigos? Estão todos eles aqui listados dentro desse espaço dos códigos. Lembrando que aqui estão as nossas citações anteriores, aquela do código regulação. Cliquei aqui, ele já mostra onde está essa citação, em qual artigo, e aqui está a citação referente à regulação. Ok. Bom, agora eu vou utilizar a ferramenta para automaticamente fazer as citações destes códigos que nós criamos em todos os documentos que nós importamos para dentro dessa unidade hermenêutica. Então, essa é a grande vantagem de utilizar uma ferramenta. Ela já vai fazer esse link dos códigos que nós criamos aqui com os documentos que nós importamos. Em uma lista de 500, 600 artigos que serão analisados aí em uma determinada pesquisa, você saber quais artigos estão mais relacionados ao teu projeto de pesquisa ou, no meu caso aqui, quais artigos têm mais relação a uma avaliação emancipatória, quais artigos têm mais relação a uma avaliação regulatória antes mesmo de fazer a leitura deles, pode garantir um ganho de tempo enorme. Além de também possibilitar a descoberta de artigos que não têm muita relação com o teu projeto de pesquisa e que pode, então, ser descartados ou deixados por uma leitura a posteriori, ganhando, assim, muito tempo em nosso projeto de pesquisa. Então, esta é uma das grandes vantagens aí. Quem já não passou por uma situação onde você encontra um artigo que parece ser muito interessante, muito útil, você faz a leitura do artigo e descobre que ele não tem nada a ver com o teu projeto de pesquisa. Então, esse tipo de situação pode ser evitada através do uso dessa ferramenta. Bom, então vamos fazer agora, vamos utilizar essa ferramenta para fazer as citações de forma automática, né? Como podemos fazer isso? Vamos pegar aqui um artigo. Então, eu posso, em qualquer momento, a partir de uma leitura prévia do artigo, marcar determinado texto. Esse texto aqui, por exemplo, eu acredito que ele tem a relação, estou chutando aqui, não li o texto, mas tem a relação com, vou baixar aqui, vou colocar aqui, com o código relacionado à solidariedade. Então, aqui está falando sobre solidariedade. Eu clico o botão direito, vou fazer o processo de novo, clico o botão direito, vou em Coding, selecionar códigos a partir da lista, escolho, então, o código que trata esse parágrafo e dou um OK, ele vai fazer, então, a citação, que é a citação, e aqui é inserida, então, uma outra citação no artigo, que é a citação 2. Então, eu posso fazer, a qualquer momento, a partir da leitura dos artigos, após eu ter criado os códigos, essas citações em relação ao código. Mas vamos fazer agora uma automatização dessas citações. Vamos fazer uma automatização dessas citações, utilizando, então, a ferramenta. Então, como que eu faço isso? Eu clico aqui nesse botão, aqui onde está o mouse, buscar e selecionar códigos de forma automática. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos fazer 2 exemplos.
para mostrar como funciona. Vamos pegar o primeiro, que é o código competitividade. Né? Competitividade. Deixa eu apagar aqui. Ok. Bom, o que isso aqui vai fazer? Ele vai buscar em todos os documentos que nós possuímos, documentos texto, independentemente do formato do arquivo, frases, parágrafos, aonde estas palavras, esses códigos estão presentes. Ok, então, vai buscar todas as palavras competitividade e vai fazer uma citação. Ok, mas eu posso ter vários sinônimos para a palavra competitividade. E outra coisa, geralmente se trabalha com artigos de diferentes línguas. No nosso caso aqui, nós temos um artigo que está em inglês. Então, o que nós podemos fazer? Vamos retirar esse artigo em inglês para não se complicar? Não, não podemos, infelizmente. Então, nós podemos aqui colocar sinônimos deste código, de forma que a ferramenta busque pelo código e pelos sinônimos dele. Então, como que a gente pode fazer isso? Nós podemos dizer que o código competitividade é igual, dois pontos igual, né? A palavra, no caso, competitividade, um sinônimo, competição. Como nós temos artigos apenas em inglês, podemos colocar também sinônimos em inglês. Competition. Então, ele vai buscar, toda vez que ele encontrar a palavra competitividade, competição ou competition, ele vai fazer uma citação e linkar a este código nos diferentes documentos primários existentes em nossa unidade hermenêutica. Bom, eu posso fazer essa seleção apenas nesse documento que eu estou visualizando ou em todos os documentos da unidade hermenêutica, que é o mais interessante. E eu posso solicitar uma confirmação da citação ou simplesmente marcar a citação, sem a necessidade de confirmação. Eu sempre prefiro, na verdade, desde que eu comecei a utilizar a ferramenta, segunda-feira passada, eu prefiro utilizar esse confirme, sempre confirme, né? Porque aí eu tenho mais clareza se a citação está sendo feita de forma adequada ou não. Bom, feitas essas configurações, marcamos todos os documentos, todos os primary documentos, vamos solicitar a confirmação e ele vai fazer uma consulta, então, em todos os artigos, buscando pelas palavras competitividade, competição e competition. Vamos ver se está escrito de forma correta. Ok. Então, a gente pode dar um start. Ok, ele encontrou a primeira palavra aqui nesse documento em inglês. Então, aqui, vamos ver, aqui está a palavra competition. E ele fala exatamente desse mercado que se transformou a educação e a competição existente entre este mercado. Então, de fato, é uma citação interessante, então eu vou marcar aqui code, faça a citação. Aí ele vai para a próxima. É um outro texto onde aparece a competição, a palavra competição, também tratando dentro desse mesmo artigo, nessa questão da competição entre instituições de ensino. Eu vou fazer a marcação. E aqui eu posso fazer toda essa análise
e acompanhando aonde estão sendo feitas as citações. Isso todas dentro do mesmo artigo. Ó, e agora ele já partiu para um outro artigo, aonde está escrito em português. Aqui fala a questão também, vamos ver aonde que está a palavra. Competitividade. Aqui, ó, competitividade, performatividade. Fala também sobre a questão do ranqueamento e dessa concorrência existente. Então, vamos marcar essa citação. Percebam que, deixa eu voltar lá no começo do artigo, percebam que ele ele partiu para agora, ele já foi para um outro artigo. Ok, tudo bem. Depois eu mostro isso para vocês. Aqui é uma outra citação. E assim eu posso ir fazendo as citações de todas as vezes que aparece a palavra, as palavras que eu coloquei. Pronto. Fechou aqui. Foram feitas 13 citações nos 10 documentos que nós incluímos aqui dentro da nossa unidade hermenêutica. Eu fecho. E como que fica, então, essa citação? Em todos os artigos, vai aparecer aqui nesse espaço à direita, o código competitividade e, nesse espaço, a palavra competição, competitividade, competition, vai estar presente. Percebam que as 13 citações foram colocadas aqui. Eu posso, a partir daqui, então, navegar nos diferentes textos. Então, vamos clicar aqui. Ele vai lá para o texto aonde foi feita essa citação com relação à competitividade. Então, aqui é um outro artigo aonde é possível encontrar a palavra competição e presume-se que esteja falando sobre a temática que o código se propõe. Então, esta é uma forma automática de fazer essas referências. Detalhe, nós vamos precisar fazer isso para todos os códigos, né? Vamos fazer um outro aqui como exemplo. Vamos fazer mais um. Vamos fazer aqui para o código pode ser o regulação. Vamos lá, vamos buscar esse código regulação. Então, mesma coisa, código regulação, dois pontos igual, né, a palavra regulação. Esse sinal aqui, ó, é a barra vertical, significa o ou. Então, esse código ele é similar, ele é um sinônimo da palavra regulação ou onde que eu encontro essa tecla com a barra vertical. No teclado ABNT, ela fica entre a tecla Shift e a tecla Z. Então, pressiona Shift, coloca o símbolo ou. A palavra regulatório também me interessa, então, regulatório. Ou, para os artigos em inglês, vamos colocar aqui, regulation. Regulatório. Ok. Não vamos pedir a confirmação agora. Não há necessidade de pedir, vamos marcar todas de forma automática, vamos confiar aí na ferramenta. Vou pedir para todos os documentos e vou fazer a marcação. Foram encontrados 78 citações
destas palavras nos artigos e todas elas foram devidamente citadas, né? Foram feitos os links, inclusive aqui apareceu o link regulação, aqui outra, e assim por diante. Então, perceba que o texto já começa a ficar todo ele organizado para uma posterior leitura e para uma posterior análise. Eu vou ter que fazer isso para todos os meus códigos. Aí vocês podem falar o seguinte: pô, Fábio, isso é muito trabalhoso, né? Isso vai dar um trabalho para caramba. Ok, você tem duas opções: ou faz assim, ou faz a leitura de todos os artigos sem essa prévia análise automatizada. Então, continua, não tem milagre não, continua sendo uma atividade bastante trabalhosa. Bom, para a gente não fazer de todos fazer o mesmo processo para todos os códigos, eu já fiz isso previamente, eu vou abrir essa unidade hermenêutica onde já está pronto esse processo. Eu só vou abrir esse novo, que é essa avaliação exemplo. Então, aqui são os mesmos documentos, os mesmos códigos. Percebam aqui que aqui está o número de citações dos códigos, né? O número de citações dos códigos. Aqui estão as citações que foram realizadas de forma automática nos diferentes artigos. E eu posso depois, fazendo a leitura, depois vou fazer a leitura nos artigos. Então, vamos pegar um artigo aqui. Esse artigo, estou lendo ele, esse aqui teve alguma citação? Teve. E eu percebo que essa citação específica aqui, vamos pegar essa aqui, ela não foi feita de forma adequada. Então, eu posso clicar com o botão direito sobre ela e pedir para desmarcar essa citação. Então, a partir daí, eu desmarco a citação e não há mais necessidade, ela não é mais observada aí pela ferramenta. Então, eu posso ir lapidando, melhorando essa análise textual feita pela ferramenta à medida que eu for lendo os artigos. Uma outra grande vantagem dessa ferramenta é que eu posso verificar, então, dentro dos documentos que eu inseri dentro da unidade hermenêutica, quais foram os mais citados, né, e os quais foram os menos citados. Por exemplo, esse documento aqui, ele não teve nenhuma citação. Né? Pô, então, estranho. Talvez ele não seja referente ao meu projeto de pesquisa. Vamos abrir ele, vamos verificar aqui. Peraí. Vamos ver aqui. A Glória do Desporto Nacional. Esse aqui é o hino do melhor time do Rio Grande do Sul. Né? Mas, com relação à pesquisa, ele está um pouco fora do escopo. Não é um documento que não seja importante, mas está fora do escopo. Então, de acordo com essa análise, eu percebo que eu posso retirar esse documento, né? Da minha lista de documentos, né? de documentos primários dentro da minha unidade hermenêutica, né? Simplesmente deletando, né, esse documento, pressionando vamos ver se tem aqui como deletar. Também estou aprendendo aos poucos aqui. Aqui, ó, removendo ele do projeto. Então, essa é uma grande vantagem da ferramenta. Eu consigo, dentro de um cenário aí de dezenas de artigos, classificar quais são mais importantes
a princípio, mais relacionados a determinadas, a meu projeto de pesquisa, sem a necessidade de fazer a leitura de cada um deles. Então, a princípio aqui eu já teria um bom indicador de que esses 4 documentos seriam documentos mais relacionados ao meu projeto de pesquisa. Bom, eu tenho ainda essa opção de memos. Memos aqui é só, na verdade, é uma espécie de caderno, aonde o pesquisador pode fazer anotações, né? Então, por exemplo, nós podemos criar aqui um diário de investigação, onde eu coloco insights, coloco observações importantes relacionadas à pesquisa, descobertas ou lembretes, né? Então, é uma espécie de caderno de anotações, onde o pesquisador pode ir fazendo uma espécie de diário de investigação com liberdade total para escrever aí o que bem entender. Ok, estas informações foram retiradas especialmente do site do Atlas TI, aonde estão disponíveis alguns tutoriais. Alguns tutoriais eu peguei, utilizei esses tutoriais para entender um pouco essa ferramenta, né? Nós temos versões em inglês, em espanhol desses tutoriais, mas em ambas as línguas a fala, né, é muito clara e num ritmo bastante lento, torna fácil, uma fácil compreensão para quem tem um pouquinho de familiaridade aí com as duas línguas. Então, tem muita informação ainda aqui para ser analisada, e essa primeira etapa, então, é uma etapa mais introdutória do Atlas TI, uma ferramenta que despertou assim, um interesse muito grande de minha parte, apesar de conhecer ela há 2, 3 dias, mas já despertou interesse em uma aquisição dessa ferramenta, porque pode contribuir muito na organização da nossa atividade de pesquisa. O próximo passo agora é fazer algumas análises aí com relação a outros relatórios que a gente pode gerar, especialmente com relação às citações, aos documentos mais utilizados, aos códigos mais utilizados. Tem uma série de relatórios que podem ser gerados, que podem ajudar aí a nossa compreensão com relação ao tema estudado. E, em seguida, verificar como podemos utilizar essa ferramenta para uma análise qualitativa de uma pesquisa que utilize aí instrumentos de questionários, né, com perguntas abertas, e para fazer então a análise dessas perguntas abertas, que é o foco mesmo, o motivo pelo qual nós estamos estudando essa ferramenta. Mas isso nós vamos fazendo à medida que conhecer um pouquinho mais ela. Então vamos um passo de cada vez. Bom, por hoje era isso, pessoal. Obrigado aí pela atenção. Ainda uma visão bastante introdutória e amadora da ferramenta, mas espero ter contribuído com uma breve introdução aí sobre o Atlas TI. Ok? Obrigado.